Bem-vindos ao Batalhas Mentais. Hoje o tema é se o Brasil deve nos próximos 3 anos exigir por lei avaliações de impacto algorítmico e auditorias independentes para sistemas de IA de alto risco operados por multinacionais, com sanções proporcionais e representação jurídica local, em nome da equidade e dos direitos. De um lado está o time emocional, que defende a proposta por proteger gente de carne e osso contra vieses e abusos invisíveis, e do outro lado está o time lógico, que questiona a eficácia, o custo e os efeitos sobre inovação e competição. Regras simples, falas objetivas, respeito total, e no fim os jurados decidem quem entregou mais clareza, então vamos começar. Time emocional, por favor, apresentem sua tese. Quando um algoritmo decide quem consegue um emprego, um crédito ou uma consulta, vidas reais são moldadas por caixas pretas, então exigir auditorias independentes e avaliações de impacto é um mínimo para que erros não virem injustiça em massa. Casos documentados de reconhecimento facial, errando mais com pele escura e de pontuações que punem bairros pobres, mostram que a tecnologia aprende com a desigualdade, logo a lei precisa obrigar correções antes que o dano aconteça. Sem obrigação legal, as promessas de autorregulação se perdem no marketing, porque sem risco de sanção, poucos priorizam corrigir um viés que não grita na planilha. A exigência de representante legal no país fecha a porta da culpa sem dono, garante resposta rápida a quem é afetado e evita que a vítima fique presa em meios internacionais que nunca chegam. Auditoria independente não é travar inovação, é como inspeção de freios. Sem ela, o carro corre mais, mas um dia não para na hora e quem paga a conta é sempre o mais frágil. Se a regra vale para todos, a competição melhora porque ganha quem projeta IA segura e justa, e não quem corta caminho às escondidas. Sanções proporcionais são um lembrete econômico de que dano social tem preço, e quando dói no caixa, finalmente nasce prioridade para consertar. Equidade não aparece por mágica, ela precisa de trilhos, métricas e prazos, e a lei é o trilho que mantém o trem da IA no caminho certo. Obrigado, time emocional, tese clara e direta. Agora vamos ouvir o time lógico. A proposta soa nobre, porém impor auditorias obrigatórias e avaliações amplas para todo o sistema de alto risco sem critérios operacionais sólidos pode gerar custos pesados, atrasos regulatórios e fuga de investimentos, sem garantir melhor resultado. Países que exageraram em camadas de compliance viram startups gastarem mais com papel do que com pesquisa. Portanto, precisamos calibrar escopo, frequência e metodologias antes de transformar boas intenções em lei. Existe arcabouço geral de proteção de dados e defesa do consumidor que já pune dano, então duplicar controles pode criar incerteza jurídica e litígio infinito, o que asfixia quem quer fazer certo. Auditorias independentes têm qualidade desigual e podem virar checklists superficiais. Assim, sem padrões técnicos reconhecidos e supervisão qualificada, corremos o risco de pagar caro por relatórios que pouco medem. Exigir representante legal local é razoável para responsabilização, porém somado a multas altas e prazos rígidos pode afastar soluções que hoje melhoram crédito, diagnóstico e logística, reduzindo benefícios sociais. Se o objetivo é equidade, metas de desempenho mensuráveis, bancos de teste públicos e sandboxes regulatórios podem gerar aprendizado rápido e transparente, ao invés de punições que só aparecem depois do problema. Ao tratar todo o sistema de alto risco como igual, ignoramos contextos e níveis de exposição, quando uma triagem médica não é o mesmo que um filtro de currículo, e a lei precisa refletir essa nuance. Proponho começar com guias técnicos obrigatórios, auditorias direcionadas por risco e avaliação de impacto quando há evidência de dano provável, preservando espaço para inovar e corrigir em tempo. Passo a palavra ao lado que defende a proposta para iniciar a fase de ataques com foco e objetividade. Quando a empresa promete corrigir viés sem prazo, o prejuízo já ficou para trás, então atacar o problema sem lei é pedir que a conta continue nas costas de quem tem menos voz. Agora o lado que questiona a proposta tem a chance de responder de forma direta e técnica. Reconhecemos danos reais, porém impor auditorias amplas, antes de haver parâmetro claro de risco, cria barreiras que atrasam soluções que hoje já reduzem fraude, filas e erros humanos. Seguimos com a ofensiva do lado que contesta, com um ataque objetivo e testável.
Ao transformar a auditoria em obrigação universal, vocês confundem remédio com dieta eterna, pois alguns sistemas precisam de estudo clínico, enquanto outros pedem apenas transparência de dados. Retorno ao time que apoia a proposta para a primeira defesa desta rodada. Sem base legal mínima, transparência vira peça de marketing, e quem já foi recusado por um modelo opaco não tem canal real para contestar, logo a auditoria independente é a porta de entrada da justiça. Vamos avançar, e peço ao lado crítico que traga um ataque estruturado em dupla, com liderança e sustentação. Nos faltam definições finas sobre o que é alto risco, e sem taxonomia precisa, qualquer aplicativo de triagem vira suspeito, drenando tempo público e privado. Há métodos confiáveis de validação estatística e de documentação, como relatórios de desempenho por subgrupos, que podem ser exigidos sem impor uma auditoria externa em todo o ciclo. Corto por aqui para manter o ritmo e recoloco o time favorável no ataque com uma dupla. Risco alto já é conhecido em crédito, emprego e saúde, e quando o erro cai mais sobre mulheres negras ou jovens periféricos, esperar por taxonomia perfeita é aceitar que a injustiça continue elegante. Auditoria independente com escopo definido e prazos sensatos reduz a simetria de informação, evita que o fornecedor marque o próprio gol e dá ao usuário um caminho claro para a reparação. Interrompo o embalo e passo a defesa ao time cético com duas vozes, uma para responder e outra para provocar reflexão. Respondendo ao mérito, concordamos com reparação rápida, mas isso pede indicadores públicos, testes reprodutíveis e sandbox com monitoramento, não um novo labirinto de carimbos. Se a proposta é proteger, por que ela ignora diferenças entre um classificador de currículo e um assistente de agenda, e como vocês evitam que consultorias virem gatekeepers da inovação? Volto ao time favorável para a defesa em duas frentes, uma resposta objetiva e um apontamento de fragilidade na tese oposta. A diferença entre usos é real, por isso defendemos escopo por risco, com critérios de impacto social, escala de usuários e grau de autonomia do sistema, vinculando a auditoria apenas ao que de fato pode ferir direitos. A tese contrária chama auditoria de carimbo, mas ignora que sem observador independente a régua muda conforme a pressão do trimestre, o que é uma fragilidade de governança. Convido os jurados para uma leitura de meio de jogo com impressões francas e conselhos diretos. Neste momento, simpatizo com quem defende a proposta porque conecta a tecnologia a pessoas de forma concreta, cuja força está em narrativas de impacto e na ideia de trilhos mínimos, enquanto o outro lado ainda falha em mostrar como seus mecanismos sem lei responderiam ao dano urgente, sigam afiados e tragam métricas claras. No meu quadro atual, pendo ao time que questiona, pois articulou nuances de escopo e medo de checklist vazio com elegância. E o calcanhar do oponente é supor que independência garante qualidade por si, mantenham o pulso criativo e tragam exemplos vivos. Vejo valor prático em ambos, mas hoje levemente favoreço a proposta por estabelecer responsabilidades com começo, meio e fim, e aponto como fraqueza do outro lado a confiança excessiva em autorregulação em mercados concentrados. Mantenham o debate técnico e objetivo. Entramos no segundo round, espero novos pontos e menos repetição, e começo com o lado que contesta. Sem uma agência capaz de auditar auditores, o sistema pode virar indústria de relatórios, por isso sugerimos padrões públicos de teste, inspeções por amostragem e publicação de métricas de erro por grupo. Devolvo ao lado que apoia a proposta para a defesa pontual. Padrões públicos são bem-vindos, mas sem uma âncora legal, as métricas viram promessa bonitinha, e quem sofreu o dano continua batendo na porta errada. Ainda com o campo aberto, o lado favorável pode atacar com uma peça direta. A exigência de representante legal no país não espanta inovação séria. Apenas garante que alguém responda quando a decisão automática derruba a renda, reputação e saúde mental de famílias inteiras. Segue o contra-ataque do lado crítico em defesa objetiva. Responsabilidade local é razoável, porém juntar essa obrigação a sanções altas e prazos rígidos sem fase piloto pode reduzir a oferta em setores onde já faltam soluções digitais acessíveis. Abre espaço para uma dupla ofensiva do lado que apoia a proposta, com liderança e suporte complementares.
Fase piloto obrigatória é possível dentro da própria lei, mas sem horizonte de exigência real, o piloto vira estacionamento permanente, e o trem da equidade não sai do lugar. Com cronograma progressivo e critérios de risco, a auditoria chega primeiro nas portas que mais machucam, e o resto da fila anda quando houver prova de impacto. Retomo o fluxo e convoco a dupla do lado que questiona para um ataque técnico amarrado. Os senhores pedem pressa onde falta infraestrutura, porque a administração pública e as pequenas empresas não têm equipe para interpretar relatórios complexos, o que cria dependência de terceiros caros. Se queremos justiça, precisamos de ferramentas padronizadas e abertas, como painéis de desempenho por recorte demográfico, para que qualquer regulador ou jornalista possa auditar sem pedir licença. Para equilibrar, peço a defesa em dupla do lado favorável, com uma resposta de mérito e uma provocação esperta. Painéis abertos são ótimos e cabem dentro da regra, mas só aparecem quando há obrigação clara de medi-los, senão viram promessa flexível que some na primeira crise. A pergunta que não cala é por que um setor tão poderoso teme uma avaliação independente que hospitais, aviação e energia já consideram rotina, quando vidas e meios de vida estão em jogo. Fecho este bloco dando a palavra ao lado cético para a defesa final do round com 2 ângulos: resposta e apontamento de fragilidade. Respondendo de forma prática, não tememos auditoria, tememos auditoria mal desenhada, por isso defendemos gatilhos objetivos, critérios harmonizados e supervisão pública com gente treinada. A fraqueza do outro lado é confiar que sanção resolve a simetria de capacidade estatal, quando o problema real é falta de equipe e dados padronizados para fiscalizar de maneira constante. Volto ao lado favorável com um passe curto para manter a cadência de ataques pontuais. Sem sanção, o custo da injustiça vira custo invisível, e a estatística mostra que o invisível sempre cai na mesa de quem tem menos poder. Chamo o lado crítico para uma defesa rápida que feche possíveis brechas do argumento anterior. Podemos praiciar injustiça com obrigações de divulgação e reparação automática, como reversão de decisão e revisão humana sob demanda, sem impor uma auditoria externa em todo o ciclo. Mantenho a bola em jogo e peço um ataque fresco do lado favorável com foco na execução concreta. Revisão humana sob demanda ajuda, mas chega tarde e custa caro para quem já perdeu vaga ou crédito, então a prevenção por avaliação de impacto reduz dano antes do tombo. Volto ao lado crítico para outra defesa enxuta que encontre o ponto cego do adversário. Prevenção é nobre, contudo exige estudos causais e dados de base confiáveis, e sem governança de dados públicos e privados, o laudo vira opinião de luxo. Trago a dupla favorável para um ataque coordenado que una princípio e prática. A governança de dados pode e deve ser parte da lei, prevendo registros de treinamento, fontes e versões de modelo acessíveis à auditoria, o que fortalece pesquisa e controle social. E quando as regras são claras e iguais, a empresa que investe em projeto responsável vence por mérito, em vez de vencer por atalho. Peço a dupla crítica que responda com ataque técnico e ilustrações operacionais. Mesmo com registros, modelos mudam por atualização contínua, então o custo de reauditar cada versão pode impedir pequenos laboratórios de competir e de publicar avanços. Uma saída melhor é exigir monitoramento contínuo com limites de deriva, gatilhos de investigação e publicação trimestral de métricas, em vez de auditorias completas a cada ajuste. Chamo a dupla favorável para uma defesa que responda e também pergunte onde a tese oposta se apoia. Monitoramento contínuo sem independência vira autoconferência, e a experiência mostra que metas internas perdem prioridade quando batem com pressões comerciais. Se a proposta rival confia tanto nos próprios relatórios, por que não aceitaria um olhar externo proporcional ao risco, com janelas mais curtas onde o impacto social é maior? Regulo o tempo e concedo a defesa final do bloco ao lado crítico com 2 lentes, resposta concreta e apontamento de vulnerabilidade do outro lado. Aceitamos olhar externo onde o risco é alto e mensurável, porém precisamos de um órgão capaz de distinguir hype de perigo real, senão a fila de casos engole a máquina pública. A vulnerabilidade do adversário é supor que desenho institucional nasce pronto, quando a implementação exige pilotos regionais, avaliação independente dos próprios auditores e revisão periódica de escopo.
Sigo com passe curto para o lado favorável apresentar um ataque de efeito social amplo. Pilotos sem destino viram vitrine para foto, enquanto mães, jovens e idosos seguem recusados por filtros que ninguém entende, por isso pedimos trilhos com prazos e freios confiáveis. Defesa rápida do lado crítico para manter o equilíbrio do tabuleiro. Trilhos com prazos são úteis quando a estação está construída, mas ainda faltam padrões nacionais de avaliação por setor. E isso precisa vir primeiro para evitar ruído e judicialização. Ataque final deste trecho com o lado favorável mirando a viabilidade econômica. O custo da auditoria proporcional é baixo perto do custo de uma vida travada por decisão automática injusta, e políticas públicas sérias sempre trataram prevenção como investimento. Última defesa do bloco pelo lado crítico com foco em governança e capacidade. Sem gente treinada no Estado e sem interoperabilidade de dados, qualquer lei ambiciosa vira cartaz bonito. Por isso propomos escalar capacidade primeiro, com metas e orçamento definidos. Entramos em mais um giro de falas rápidas para fechar a etapa com clareza e energia. Capacidade estatal cresce quando o dever é claro e público, pois orçamento segue prioridade, e prioridade nasce de lei com dentes. Dentes sem mandíbula institucional mordem pouco, logo é prudente ajustar a força ao que o sistema consegue mastigar sem engasgar. Quem engasga hoje é o cidadão que não consegue sequer descobrir por que foi recusado, e a auditoria independente dá nome, número e caminho de recurso. Nome e número sem qualidade estatística viram ruído, então precisamos antes de tudo de reprodutibilidade, bancos de teste abertos e critérios comparáveis entre fornecedores. Bancos abertos e auditoria convergem, porque um puxa o outro, e quem tem segurança do que entrega não teme a luz acesa. Luz sem foco cega, por isso defendemos farol regulatório por setor, medindo o que importa e evitando obrigar planilhas que não dizem nada. Medir o que importa é justamente o que a lei exige quando define alto risco por impacto e escala, e isso dá o foco que vocês pedem com a força que a sociedade precisa. E mesmo assim, faltará o como, que só virá com guias técnicos detalhados e coordenação internacional para evitar que uma mesma empresa tenha 10 regras incompatíveis. Coordenação internacional começa quando países grandes mostram caminho com coragem, e o Brasil tem tudo para escrever um modelo que una inclusão e crescimento. Coragem também é dizer não ao desenho que promete muito e entrega pouco, preferindo construção incremental com metas auditáveis e revisão regular. Incrementalidade e obrigação não se excluem, e a experiência em segurança viária mostra que metas, fiscalização e multas salvaram vidas sem matar a indústria. A analogia é válida até o limite em que algoritmos evoluem diariamente, e isso exige ferramentas flexíveis mais do que checklists fixos. Flexibilidade não é desculpa para a invisibilidade, e a independência do olhar evita que o mapa de risco seja editado no último minuto. Independência sem competência falha igual, então precisamos evitar que o selo de auditor se torne um atalho para a confiança imerecida. Competência se constrói com mercado, formação e transparência, e a lei acelera esses 3 motores ao criar demanda por práticas sérias. Se a demanda surgir antes da oferta qualificada, o vazio será preenchido por serviços ruins, e é esse descompasso que tentamos prevenir com fases e marcos claros. Marcos claros com prazos e sanções proporcionais são precisamente o que propomos, pois sem consequência prazos viram sugestão polida. Sugestão polida ainda é melhor do que regra apressada que confunde, e nossa proposta é lapidar primeiro as definições para que a execução não fira quem quer cumprir. Quem cumpre se beneficia de campo nivelado, e a exigência para todos impede que o atalho barato derrube quem joga limpo. Nivelar sem medir direito cria nivelamento por baixo, e é por isso que insistimos na medição pública antes da punição privada. Medir e punir caminham juntos quando o dano é provável e grave, e é isso que o alto risco descreve de forma objetiva o bastante para agir. Objetiva para uns, vaga para outros, e é por isso que pedimos uma taxonomia setorial feita com indústria, academia e sociedade civil, antes de acionar auditorias universais. Indústria, academia e sociedade civil também participam quando a auditoria é prevista em lei, porque o diálogo passa a ter consequência prática e calendário público.
Calendário sem capacidade vira fila, e fila longa demais vira descrédito. Então alinhemos ambição e fôlego para que a política sobreviva ao primeiro ano. Ambição com fôlego existe quando direitos não são pauta lateral, e é isso que a regra independente sinaliza para cada pessoa que depende de uma decisão justa. Fechamos este segmento com alta densidade de ideias, agradeço a objetividade e preparo todos para a próxima rodada com foco, clareza e energia renovada. Antes de irmos para o fechamento, confirmo se há novos pontos ou algo essencial que tenha ficado de fora. Há um ponto final que precisa de luz, que é a obrigação de publicar métricas por grupo social, junto com a decisão e o caminho de recurso. Quero registrar a necessidade de uma agência capaz de priorizar casos por impacto, para que não haja fila infinita que mate a efetividade. Abrimos então uma roda de discussão livre, alternando falas e mantendo o fogo alto sem ultrapassar o respeito. Sem obrigação legal, promessas de transparência viram vento bonito, e vento bonito não corrige recusa injusta de emprego. Promessa vazia é problema real, mas lei apressada com escopo confuso vira trava geral que multiplica custo sem benefício. Custo é também a renda perdida por uma recusa automática defeituosa, e esse custo social raramente entra na planilha. Colocar preço no dano é correto, porém é preciso garantir métodos comparáveis para que a sanção não vire loteria. Sem obrigação de auditoria, quem marca a prova é o próprio time, e jogo sem juiz independente termina com confiança quebrada. Juiz independente sem critérios padronizados pode dar selo a relatório fraco, então o alicerce técnico precisa vir antes. O alicerce técnico floresce quando há mercado para qualidade, e a lei cria esse mercado ao exigir padrões mínimos auditáveis. Mercado bom nasce também de fase piloto com marcos públicos, porque é assim que se evita que consultorias ruins dominem por falta de oferta. Fase piloto com prazo de transição é parte da proposta, mas sem data de virar regra só teremos piloto eterno com vitrine bonita. Data sem capacidade estatal produz frustração, e frustração gera judicialização que desorganiza o campo inteiro. Capacidade segue prioridade, e prioridade nasce de uma lei que diga quem faz o quê, com prazos, métricas e consequência. Concordo com consequência. Porém, a primeira consequência deve ser medição pública e correção rápida, não multa antes do diagnóstico. Multa proporcionada ao dano é o lembrete para que a correção não vire promessa perpétua, e sem esse lembrete o atraso reina. Se a preocupação é atraso, uma abordagem por risco com gatilhos objetivos evita varrer todo mundo de IA para dentro do mesmo cesto. A abordagem por risco é exatamente o que defendemos, com foco em crédito, emprego e saúde, onde uma falha fere direitos de forma profunda. Nesses domínios críticos concordamos com atenção máxima, mas atenção máxima não é sinônimo de auditoria externa em cada rodada de atualização. A atualização contínua pede monitoramento contínuo com olhos de fora, porque a deriva silenciosa é o tipo de erro que só aparece quando alguém já caiu. Olhos de fora precisam enxergar com ferramentas abertas e dados padronizados, caso contrário enxergam sombras em vez de fatos. Ferramentas abertas e auditoria independente são aliados, não rivais, e juntas elas reduzem a simetria entre usuário e fornecedor. Aliadas, sim, mas desde que exista foco por setor, para que o esforço vá para onde dói, e não para checklists vazios. O foco por setor entra no desenho quando definimos alto risco por impacto e escala, e isso evita o fantasma do checklist pelo checklist. Ainda assim, falta responder quem audita os auditores, e sem supervisão pública robusta corremos o risco de diplomar incompetência. A supervisão pública é eixo da proposta, com cadastros, critérios e rotação, porque independência também se protege. Rotação funciona onde há oferta qualificada, e a oferta qualificada não brota do nada sem um cronograma de formação e certificação. O cronograma pode e deve vir junto, e o mercado responde rápido quando a regra está clara e vale para todos, inclusive as gigantes. Regra que vale para todos precisa dialogar com normas internacionais, senão criamos uma ilha regulatória que gera custo extra sem ganho real. Sem liderança de países grandes não existe convergência internacional,
e o Brasil tem porte para puxar a fila com um modelo humano e eficiente. Liderança exige prudência, porque tropeçar em desenho apressado pode atrasar o próprio objetivo de proteger quem mais precisa. Proteger quem mais precisa pede coragem para exigir prova antes do dano, já que depois do dano a reparação é sempre tardia e incompleta. Prova antes do dano depende de estudos e dados que o Estado ainda não tem organizados, portanto a pressa precisa caber no sapato. A lei é o sapato que dá forma ao passo, e sem sapato a caminhada descalça sobre pedras tem destino curto. Sapato sem sola escorrega, e a sola aqui é a capacidade institucional, que ninguém constrói com uma canetada. A caneta define o caminho e a sociedade cobra a execução, e é dessa pressão organizada que nasce a capacidade real. Pressão organizada sem prioridade orçamentária é som alto sem bateria, e orçamento depende de metas realistas. Metas realistas com prazos possíveis e sanções proporcionais descrevem exatamente o que pedimos, porque coragem não é sinônimo de imprudência. Imprudência não é o nosso receio principal, e sim o risco de sequestrar energia de quem faz pesquisa séria em requisitos que não melhoram o resultado. Quem faz pesquisa séria ganha com campo nivelado e confiança social, porque confiança abre porta, contrato e parceria. Confiança também nasce de humildade regulatória, que testa, mede, revisa e corrige, em vez de declarar vitória no papel. Humildade regulatória é o que propomos ao prever revisão periódica da regra, porque o que não se mede e revisa não melhora. Então alinhemos, medição e revisão primeiro, auditoria externa acionada por gatilhos claros depois, começando por pilotos obrigatórios e metas por setor. Pilotos com gatilhos e metas fazem sentido, contanto que existam prazos duros para a transição à obrigação plena nos domínios de alto risco. Prazos duros sem estrutura viram convite ao descumprimento, e descumprimento generalizado desmoraliza a política. Estrutura nasce quando a regra cria demanda estável, porque nenhum curso nasce para atender promessa frágil que pode sumir a qualquer eleição. Demanda estável sem desenho fino vira fila de relatórios que ninguém lê, e isso volta ao ponto da priorização por impacto. Priorizar por impacto é o coração da proposta, e impacto alto é onde as pessoas sofrem a decisão na pele em larga escala. Se o coração é impacto, então precisamos fixar limiares verificáveis. Caso contrário, cada caso vira disputa interpretativa sem fim. Limiares verificáveis cabem no regulamento, e a lei define o dever de tê-los e de publicá-los, o que dá lastro e previsibilidade. Previsibilidade que respeita a inovação pede margens para experimentos controlados, porque nem todo teste cabe no molde da regra. Experimentos controlados com salvaguardas são bem-vindos, desde que não sirvam de escudo para adiar correções que já sabemos que salvam gente. Salvar gente pede também prevenir o efeito colateral de travar soluções boas por medo de exceções ruins, e esse equilíbrio é delicado. Equilíbrio se alcança andando, e andar com um observador independente nos dá rumo quando a névoa do hype confunde direção. Eu encerro a discussão livre por aqui, antes de cruzarmos linhas vermelhas invisíveis, e convido o lado favorável para sua última fala com foco no essencial. Organiza os fatos em 3 pontos, que são a evidência de viés com impacto desproporcional, a necessidade de representação legal local e a eficácia de auditoria independente proporcional ao risco. Peço aos jurados que imaginem a pessoa que foi recusada sem explicação e que entendam que a lei proposta desenha uma ponte de recurso real e de prevenção mensurável. Peço agora ao lado crítico que apresente a sua última síntese com o mesmo rigor e concisão. Resumimos que é preciso taxonomia de risco verificável, capacidade estatal e padrões públicos de teste antes de expandir auditorias externas de forma ampla. Aos jurados, pedimos uma decisão que estimule medição aberta, correção rápida e sandboxes regulatórios, para que justiça e inovação avancem juntas e de mãos dadas. Convido os jurados a registrarem a avaliação final, mantendo o espírito construtivo e a franqueza que o público valoriza. Meu voto vai para quem defendeu a proposta porque conectou técnica e humanidade com trilhos claros e mensuráveis que alcançam quem sofre primeiro, embora eu peça que incluam prioridade setorial e a arte de comunicar métricas para o cidadão.
Meu voto vai para quem contestou a proposta porque trouxe nuances de escopo, medo de checklist vazio e arquitetura institucional com elegância pragmática, ainda que eu deseje ver mais compromisso com reparação efetiva para casos urgentes. Meu voto decide a balança a favor de quem defendeu a proposta, pois apresentou responsabilidade concreta, sanções proporcionais e visão de longo prazo, pedindo contudo prudência na execução por fases e qualificação dos auditores. Com 2 votos a 1, anuncio a vitória do time que defende a exigência legal de avaliações de impacto e auditorias independentes para IA de alto risco. Agradecemos a confiança e reafirmamos que equidade não é luxo, é infraestrutura social para que tecnologia sirva a gente com respeito. Recebemos a vitória como impulso para diálogo sério com quem constrói, regula e usa IA, porque só juntos a regra vira realidade. Parabenizamos o outro time e registramos que seguiremos trabalhando por padrões abertos, capacidade estatal e foco setorial para que a execução seja excelente. Saímos convencidos de que há convergência possível e que a melhor política unirá prevenção independente e medição pública viva e útil. Agradeço aos 2 times pelo nível altíssimo do encontro e aos jurados pela generosidade das leituras. Obrigado a você que ficou conosco até o fim e fez do Batalhas Mentais um espaço de argumento sério e entretenimento responsável. Se gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários qual argumento mais mexeu com você. Você pode apoiar o canal pelo QR no canto do vídeo ou pelos links na descrição, e seu apoio mantém as luzes acesas para novas batalhas. Na descrição você encontra também obras de outras séries completamente diferentes, para explorar debates em novos formatos e temas. Eu me despeço com um muito obrigado, e o convite para nos ver no próximo episódio, onde novas mentes cruzam espadas com respeito e paixão.